o uso errado, errôneo dos dons do Espírito Santo. Começamos 2 semanas atrás, ou pelo menos 2 aulas atrás, a fazer 2 perguntas. A primeira: é possível ao ser humano utilizar de forma equivocada e errônea, com interesses próprios, os dons de Deus? Esta é a primeira pergunta. Uma outra pergunta pode ser feita: por que Deus permitiria um ultraje desse com algo que vem dele? Há um propósito. Difícil, mas há um propósito. É o caso de Miriam e Arão, em Números, no capítulo 12. Abra lá o texto sagrado em Números, capítulo 12. Vamos ler aqui. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Miriam e Arão, Números 12, a partir do versículo 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Olha que coisa. Será que não falou também por meio de nós? Olha onde essas pessoas estão indo. São irmãos dele, irmãos sanguíneos de Moisés. São parentes de sangue. E o Senhor ouviu o que eles disseram. Eles falaram aquilo, mas não foi em vão, o Senhor ouviu. Versículo 3. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês 3, dirijam-se à tenda do encontro. Sabe aquele pai que diz assim: passa para o quarto agora, entra agora? Sabe o pai que fala assim? Dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face. Deus está dizendo que há uma diferença da forma como ele se comunica com profetas, por meio dos dons, as comunicações espirituais, e a forma como ele se comunicava com Moisés. Era diferente. Com ele falo e com ele falo face a face, versículo 8, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Porque agimos de forma tola e pecamos. Confessou, se arrependeu. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre da mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Costume antigo, bem antigo. Que ela seja encerrada, isolada. Olha só, aqui eu encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Ainda teve
população inteira teve que esperar. Mas olha que interessante. Aqui é o primeiro caso que eu considero mais antigo do uso errôneo dos dons do Espírito Santo. Aqui estamos lidando com o dom da profecia. Aqui está claro que eles estão questionando Moisés, porque tempos antes o Senhor havia também feito Moisés impor as mãos sobre eles, e o Espírito do Senhor que estava sobre Moisés se repartiu sobre várias pessoas, entre eles Arão e Miriam. Ele estava tranquilo. Deus deu. Deus repartiu do Espírito, sim. Eles eram pessoas usadas por Deus no meio do povo, sim. Mas aqui vem uma questão. Eles observaram a vida de Moisés, claro, parente sanguíneo e o líder principal. Mas Moisés se casa, ou se relaciona, se casa. Toma uma mulher porque passa a habitar com ele, a sua tenda, passa a ser sua esposa, uma mulher cuxita, de Cuxi. Vem ao caso aqui a questão dela ser estrangeira, porque a estrangeira ao mesmo tempo não é descendente de Noé, de Cão, são Cuxi e Put são os que criaram os povos africanos, né? E eles estão no Egito, eles estão na África, né? Saindo da África, né? Então, a questão não era isso, independente de ter sido um primeiro momento de não ser da própria tribo, da própria parentela, mas independente disso, eles não gostam, eles não aceitam a atitude de Moisés. Eles consideraram, aqui está o grande problema, de onde começa o uso dos dons, o erro dos dons do Espírito. O Espírito Santo não tira o dom quando dá. Paulo vai dizer que os dons e a vocação de Deus são irretratáveis ou irrevogáveis. Ele fala isso em Romanos. Gente, deixa eu achar meu cursor aqui. Ele fala isso em Romanos, né? Os dons e a vocação de Deus. Romanos 11, versículo 29. Porque os dons no plural, não está falando da graça, está falando dos dons. Porque os dons e a vocação de Deus, quer dizer, os dons e o ministério. Isso aqui é muito importante a gente perceber. Porque tem muita gente errada, equivocada, abusadora, pecaminosa, à frente do povo de Deus, como líderes. E como Deus deixa? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, sem arrependimento. Deus não volta atrás, porque Deus não fica voltando atrás. Deus não é homem, diz Deuteronômio, não é? Para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Deus não é ser humano. Ele sabe como lidar. Ora, e por que ele permite? Ele permite porque isso já faz parte do julgamento dele. Lembrem-se que nós lemos Mateus 7, 21 a 23. Não vos conhecia, apartem-se de mim, vós que praticais iniquidade. Mas nós não usamos os teus dons, usamos os dons. Nesse texto vai voltar esse texto. Outros entendimentos. Então Deus permite. Deus permite que um líder em pecado continue à frente do seu povo. A gente vê isso em toda a história bíblica. Por que Deus permite? Porque Deus está julgando o povo? Não. Aquela pessoa já está debaixo do julgamento de Deus. Não tem saída para ele. Arrependimento profundo, etc. e tal, pode acontecer? Pode. Acontece com a maioria? Não, com uma minoria.
a restauração ministerial, principalmente quando a pessoa se torna um líder principal da igreja, do ministério, a restauração ministerial não ocorre com a maioria. Isso infelizmente não ocorre com a maioria dos líderes que caem em pecado. Ocorre com a minoria. A minoria de fato consegue se arrepender, de fato consegue retornar, de fato consegue enfrentar o retorno, de fato consegue enfrentar a destruição sem abandonar a Deus, a igreja, o caminho. Mas os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uma vez que Deus deu, Deus não toma de volta. Agora, o fato de Deus fazer isso não significa que a pessoa que está na posição de liderança ou usando os dons do Espírito, aquela posição de liderança ou o usar daqueles dons não está avalizando, corroborando Deus na vida da pessoa. Isso é que é interessante, porque ali o juízo de Deus já está sobre ela. Mas retornemos ao texto de Números, porque ainda não é o nosso caso aqui lá na frente. Miriam e Arão não gostam da atitude de Moisés. Não havia nenhuma lei, não havia, aqui inclusive não tinha nenhuma lei ainda escrita sobre essa questão de tribos e disso aqui, não tinha nada disso. Se podia casar, se não podia casar, etc e tal, não havia nada. Eles não gostaram da atitude de Moisés. E aqui é que é o ponto principal. O que nós vemos desde Números até os nossos dias, isso até hoje, dentro da igreja, as pessoas que têm dons e ministério acabam cometendo o uso errado dos dons. Não é o dom que ele está usando em erro, mas porque ele tem liderança, vocação e dons em sua vida, ele ou ela acham que estão habilitados por Deus para fazer qualquer coisa e tomar qualquer decisão. Estão entendendo? Foi o caso de Miriam e Arão. Mas Deus não está na nossa vida? Deus fala só por Moisés ou fala conosco também? Deus fala com vocês. Mas com o líder principal, Moisés, Deus fala diferente. Muita gente não entende isso. Paulo demorou para entender isso com os apóstolos, com Pedro, Tiago e João. Paulo demorou para entender isso. Diga a vocês, Paulo teve problema com isso. Os que pareciam ser as colunas. Paulo tinha essa coisa. E para mim aquilo é um erro em Paulo. Não é que Paulo é perfeito, Paulo não é perfeito. Mas Paulo teve um problema com essa questão. Mesmo porque no primeiro momento eles afastaram Paulo. Mas olha que interessante, a gente vê o indivíduo. Deus não esconde essas coisas na Escritura. Deus não está lidando, Deus não está querendo que olhemos para os homens da Escritura e vejamos neles super-heróis infalíveis, sem erros, sem falhas. Ora, se Abraão tinha falhas, Paulo também tinha. Se Pedro tinha falhas, Paulo também tinha. Barnabé também errou. Entrou numa discussão totalmente desnecessária, acabou separando a equipe ministerial. E quem começou foi Paulo. Uma briga. Está lá escrito. Por que Deus permite essas coisas? Para a gente ver que estamos falando com seres humanos que também têm emoções. Que também deixam, às vezes, suas emoções falarem primeiro. É normal. Normal no sentido de que acontece. Acontece. Vocês estão entendendo? Mas olha que interessante. O fato de eu ter dons e o fato de eu ser vocacionado e ter um ministério não me autoriza a falar qualquer coisa e a fazer qualquer coisa. Nesse sentido, quando eu estou agindo desta maneira, eu estou
utilizando erroneamente os dons. Por quê? Por causa dos dons e por causa da vocação, eu estou considerando que eu também tenho condições de dizer qualquer coisa, de falar qualquer coisa e de não gostar da atitude do outro. Moisés tinha liberdade para tomar a esposa que quisesse. Eles não tinham que questionar, mas eles usaram uma atitude que eles consideraram errada de Moisés para questionar Moisés. E aí, na hora que questiona Moisés, eles questionam Moisés dizendo: nós também temos os dons. Deus também fala por nós. Sabe essa coisa de querer ser igual? Nós temos os mesmos direitos. Nós temos dentro do ministério, dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Aqui nós estamos falando de organização. Nós estamos falando de dons, né? Nós estamos falando de hierarquias espirituais. Algumas pessoas têm a falsa noção de que isso não existe. Mas é um engano. A tentativa de igualar tudo e a todos. Em Cristo, em Cristo espiritualmente, ninguém é maior ou melhor. Mas enquanto estamos aqui na Terra, há funções específicas. E sim, há funções maiores e há funções menores. Sim, porque Deus organizou assim. Paulo vai dizer em Coríntios, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois... Há uma ordem. Alguns vão dizer assim: ah, mas ele não estava falando que tinha hierarquia. Claro que tinha. É claro que tinha. Ora, se não tivesse hierarquia, se não houvesse um mínimo de organização necessária, primeiro o apóstolo Paulo e a igreja não teriam estabelecido os bispos e diáconos, presbíteros e pastores como líderes. Ora, é necessário. Senão as cartas não seriam simplesmente endereçadas primeiro ao anjo da igreja. As cartas de Apocalipse. É claro que tem uma liderança. É claro que tem uma hierarquia. Sim. Podem não gostar. Porque no mundo de hoje, na nossa atualidade, as pessoas não gostam de hierarquia. Nós temos uma geração que rompeu com a autoridade. E não fez nada de bom, porque não produziu nada de bom o rompimento com a autoridade. A autoridade do pai, a autoridade do pastor, a autoridade dos líderes, a autoridade civil, policial. Nós temos um povo que rompeu com a autoridade. Isso não fez nada de bom. Não tem nada de bom nesse rompimento. Ah, mas tinha aí um ou outro. Você está querendo, pelos casos isolados, pelas exceções, você está querendo julgar a maioria. Que é um erro gigantesco. Mas a geração atual caiu nesse engano. Foi junto. Você vê um ateu, você vai citar Einstein, você vai citar Newton, você vai dizer, não, eu não tenho o discurso da autoridade eu não aceito. Olha que loucura. Ele quer ser uma autoridade dizendo que Deus não existe, mas ele não aceita o discurso da autoridade daquele que diz que Deus existe. Agora, essa pessoa é um Einstein? Esta pessoa é um Isaac Newton? Não. Chega nem perto, nem na unha. Não, o discurso eu não aceito. O discurso de autoridade. É uma geração pequena. Uma geração... Eu não posso falar. O apóstolo Paulo também, antes de se despedir da igreja, que não iria vê-lo mais. Isso é importante, gente. As coisas precisam ser colocadas nos seus lugares.
ele chama os líderes. Atos no capítulo 20. De Mileto, a partir do versículo 17. Atos 20, 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja, os presbíteros, que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso. Não é só pregar apenas Cristo crucificado, como alguns querem citar o outro texto que ele usa. Ele diz: eu não deixei de ensinar nada que foi proveitoso, nada. O tempo que eu estou com vocês, eu ensinei tudo o que era preciso para ensinar, que era proveitoso, que era útil, né? E isso, de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí também diz, e também isso, né? Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Versículo 15 de Atos 20. Agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. A despedida final. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano, todo o conselho de Deus. Cuidem de vocês mesmos, falando para os líderes, para os presbíteros. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Tem ou não tem uma hierarquia? Tem ou não tem uma liderança? É óbvio que tem. Certo? Agora, esse é o problema do uso errôneo dos dons que a gente vê lá em Miriam e Arão. Eles acham que pelo fato de terem os dons, do caso da profecia, operando na vida deles e que o Espírito Santo está na vida deles, eles acham que eles estão em nível de igualdade com Moisés diante de Deus. A ponto de julgarem as ações de Moisés e de, porque também Deus opera na vida deles, eles considerarem que podiam falar qualquer coisa contra Moisés. O que Deus faz? Julga. Diz assim, não. Vocês têm dons do Espírito. Vocês são profetas também. Só que eu falo com profetas de uma forma. Com o meu servo Moisés, eu falo de outra. Pronto. Se fosse assim, fosse o contrário, o apóstolo Paulo jamais teria escrito 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, dizendo a profetas, aqueles que têm dons, como devem agir. Ele diz, ó, você tem que agir assim. Não está dizendo, ó, não é assim não. Tem que agir desta forma. Ok? Então, assim autoridade, assim hierarquia. Isso não é uma coisa má. Isso é uma coisa boa. É para a organização. É para o aprendizado da obediência, da submissão. Não no mau sentido, mas no bom sentido, benéfico. Não estamos falando de coisas ruins. Ah, mas se você for pegar exemplo do ruim e lançar aqui, não tem sentido. Miriam pegou, Arão também. Achou que o exemplo de Moisés não era bom. E Deus julgou. Disse, não, é assim.
Quem deu a vocês este tipo de autoridade para falar contra o outro? O que vocês acham? Porque você não concordou com a atitude daquela pessoa. Não está correto. Deus lida com os seus. E mesmo com aqueles servos pecadores, ministros pecadores, Deus já os condenou. Afastem-se de mim, lá na eternidade. Não precisa ser agora, não. Lá na eternidade. No dia do juízo, no dia do julgamento da igreja. No dia do julgamento. Não profetizamos em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? Não usamos os dons do Senhor corretamente na vida das pessoas? Usaram, mas não conheço vocês. A vida de vocês, a operação dos dons é uma coisa. Dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas a vida de vocês é outra. Nesse sentido, vocês não são dignos. Pronto, Deus já julgou. Não é melhor nós deixarmos na mão de Deus e continuarmos fazendo a obra de Deus do que a gente ficar se preocupando com A, um B, um C? Deixa Deus julgar. Homens e mulheres de Deus, líderes de Deus, em pecado, que não se arrependerão, que não sofrerão o dano, que não sofrerão a vergonha para mudar e transformar as suas vidas e os seus ministérios, que não se arrependem no pó, que não choram amargamente pelos seus pecados para retornarem a Deus, já estão julgados. Deus não tem dozinha, peninha. Deus sabe o que eles estão fazendo. Esse foi o primeiro caso. 40 minutos, gente. Mas ficamos no texto, né? Textos bíblicos. O segundo caso é o caso do Zedequias, que é o profeta falso. Sabe que na antiga aliança os problemas mais são com profetas, né? Profecias. Profetas e profecias, que é assim, espiritualmente falando, os profetas, principalmente os profetas, eram usados sobrenaturalmente nos dons, mesmo para fazer milagres, curas, eram os profetas. Havia até escola de profetas. Segundo Crônicas, no capítulo 18, é um outro caso que eu também considero interessantíssimo. Deixa eu pegar aqui o texto mais amplo, porque eu peguei o texto mais curto. Mas é interessantíssimo, né? Segundo Crônicas, no capítulo 18. Vamos para o capítulo 18. Segundo Crônicas, capítulo 18, é interessante. Josafá, olha o que o texto diz. O rei Josafá é o que está reinando ali. Josafá tinha riquezas e glórias em abundância, segundo o livro das Crônicas, capítulo 18. Estamos tratando do uso errôneo dos dons. Josafá tinha riqueza e glória em abundância e tornou-se genro de Acabe. Logo quem? Passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe, o marido da Jezabel, né? Em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, comitiva, né? E o persuadiu a ir com ele atacar Ramote-Gileade. Você trouxe o povo aqui, vamos comigo ali numa guerra, que eu vou fazer uma guerrinha ali, vou conquistar mais um espaço ali, vamos junto, né? Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, quer dizer, você vai comigo a Ramote-Gileade? Vamos lá empreender uma batalhinha? Né? Josafá respondeu, sou como você é, sou igual a você, né? O meu povo é como o seu povo, desculpa aqui, gente, né? Meu povo é como o seu povo, iremos com você à guerra, tamo junto. É a mesma coisa que dizer hoje, tamo junto. Que é teu, que é meu, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Josafá disse mais ao rei de Israel. Agora Josafá fala assim, consulte primeiro a palavra do Senhor.
Vamos primeiro ver o que Deus diz sobre isso aí. Josafá era mais espirituoso. Vamos ver o que Deus fala, né? Então o rei de Israel, Acabe, reuniu os profetas, 400 homens. Olha que doideira. E lhes perguntou: devemos ir lutar contra Ramote e Gileade ou devo me conter? Né? Os profetas, 400 profetas, responderam: vá, porque Deus entregará Ramote e Gileade nas mãos do rei. Pode ir, meu rei. Deus é contigo. Eita Jesus. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultar? Quer dizer, Josafá percebeu que tinha alguma coisa estranha nesses profetas. Josafá disse: ué, todo mundo falando igualzinho. Não tem nada diferente. 400 profetas e todo mundo falou igual. Aí Josafá estranhou e disse: vai cá, não tem mais nenhum não. Entendeu? O rei de Israel respondeu ao outro rei, Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio. Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Igualzinho a hoje. Mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Josafá é mais temente. O rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. Traz esse profeta aí. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. 400, lembre-se disso. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor. Que é coisa de profeta. Fez um ato profético. Mentiroso, mas fez um ato profético. Mentiroso, né? Fez um chifre de ferro, né? E disse: assim diz o Senhor, com estes, né, você dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos. Fez um ato profético, deve ter ungido o negócio. Ela falou assim: aqui, ó, com esses chifres aqui, assim como esses chifres dão chifradas, você vai usar esses chifres. Sabe aquele cara que diz assim: ó, eu ungi a vassoura lá no monte, e aqui eu vou entregar essa vassoura santa a você, que é para você varrer o mal da sua casa? A mesma coisa. Com esse chifre, o rei vai dar chifrada nos sírios. Isso aqui é velho, gente. Até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim. E o chefe era o Zedequias. Era o chefe. Era o professor deles. E todos diziam: suba, Ramote e Gileade, você triunfará, o Senhor entregará na mão do rei. O mensageiro tinha ido chamar Micaías, falou dizendo: olha, eis que as palavras dos profetas a uma voz. Todos os 400 profetas estão dizendo igualzinho. Predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como de um deles. Fale o que é bom. Está ameaçando o profeta. Ó, você está vendo lá os outros 400 profetas? Do Zedequias, o profeta, tal, todo mundo. Só está falando coisa boa. Rapaz, fala coisa boa para o rei. Muda aí o teu discurso. Entendeu? Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, que meu Deus me disser isso, falarei. Quando ele chegou na presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha ou devo me conter? Ele respondeu: vá, você triunfará, eles serão entregues nas mãos de vocês. Imagina, sem unção nenhuma, sem ênfase nenhuma, tá? Já sabia como é que Micaías era usado por Deus. Depois ele vê Micaías: Micaías, eu devo ir? Ele disse: deve ir, pode ir. O rei, Deus vai entregar na mão do rei. Sem nenhum. Quando Acabe vê isso, essa atitude de Micaías, né, o rei disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me falha a não ser a verdade em nome do Senhor?
Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes. Ele já tinha visto. Ele já tinha tido a visão. Ele só se conteve. Ele tinha sido, o cara deu um conselho para ele lá atrás. Pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: esses não têm dono. Cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Os outros estavam ganhando do rei, gente. Eram subornados para falar coisa boa. Hoje não é igual. Por interesses pessoais, por interesses próprios, para ganhar coisas, para ganhar dinheiro, para ganhar benefícios, para adquirir bens, para adquirir posições, para adquirir fama e honra. Não só profetiza coisa boa? Que é para ficar bem na fita? Que é para ficar sempre em alta? Sempre, não, esse é o profeta de Deus, só fala coisa boa. Assim diz o Senhor, é isso que estou contigo. Assim diz o Senhor, olha, Deus é na tua vida, o cara todo em pecado. Deus é na tua vida, Deus está contigo, Deus vai te dar vitória. A pessoa toda em pecado. Não acabe. Aí Deus, por meio do verdadeiro profeta dele, está abençoando Acabe, um cristão, vamos para um dia de hoje, um crente todo torto, todo em pecado. Aí vem Deus, usa um profeta para falar coisa boa para essa pessoa. Vocês acham isso, gente? Quem está com interesse? O profeta que está falando essas bobagens, porque está com interesse em ganhar, está com interesse em receber honra, glória, fama, em estar bem com tudo e com todos. E aí, Micaías prosseguiu: portanto, ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então, ele teve uma visão extraordinária, como era antes. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe? Claro, esse é o entendimento do profeta. Deus mostrou a ele isso. Não significa que isso era um fato, mas a forma espiritual como ele viu foi assim. Para que ele entendesse. Também eu vejo isso. Mas está aqui, está assim. Né? Rei de Israel: quem enganará? Deus perguntou às assembleias de todos que estavam ali. Anjos, todos, caídos ou não. Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? Deus estava livrando o cara. Ainda Deus estava livrando, tá? Contou isso, mandou contar, justamente para que ele não fosse morrer. Deus está aqui, está sendo bondoso com Acabe. No sentido de que você está errado. Você vai morrer. Você pode parar. Bom dia. E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa, versículo 20. Então um espírito saiu, um espírito, não é um anjo. Um espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Um espírito de profecia mentiroso, esse demônio de profecia mentirosa. Serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vai, faça assim. É a forma como o profeta entendeu. Tá? A forma como Micaías compreende a vontade de Deus. Era que Acabe fosse enganado. Né? Deus permite que um espírito maligno use profeticamente os profetas, que já estavam fora mesmo, estavam ali por interesse. Né? E agora é isso que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca desses seus profetas, desses 400 camaradas que estão aqui. Inclusive os Ezequias, que era o chefe. E o Senhor declarou que um mal vai te acontecer. Deus está avisando. Não cabe não ir. Porque se você for, você vai morrer. Então Zedequias, filho de Kenaanã, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por qual caminho passou o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ao sair de mim para falar com você? Olha que ousadia. Micaías respondeu: eis que você verá o dia em que estiver correndo de quarto em quarto
tentando se esconder. Pronto, fez bobagem, recebeu sentença. Então o rei de Israel disse: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam: assim diz o rei, metam esse homem na cadeia e ponham-a em água até que eu volte em paz. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isso. Rei morreu em Gileade. Vocês estão entendendo? De onde passou de mim, de onde saiu? Olha o que o profetinha Zedequias falou para o Micaías, que era o profeta de Deus. De onde saiu o Espírito de Deus de mim que foi aí falar com você? Olha que prepotência. Olha que arrogância. Aqui é a arrogância. Aqui é a prepotência. Aqui são os interesses pessoais escusos, malignos, por trás dos dons, usando erroneamente o dom da profecia. Por incrível que pareça, esta arrogância, este engano, este interesse pessoal dos 400 profetas, chefiados pelo profeta Zedequias, abriu a porta para que demônios entrassem na vida deles e usassem a boca deles. Um espírito mentiroso de profecia estava atuando na vida deles. É ou não é um uso errôneo dos dons do Espírito Santo? Vamos ver essas coisas. Tá lá na antiga aliança. E não acontece hoje, não? Igualzinho, irmãos. Os princípios são os mesmos. O nome é que muda. Os princípios por trás destas coisas são os mesmos. Não há profetas hoje. Eu já tive situações que eu tive que confrontar, infelizmente, em situações dentro da casa de pessoas, de famílias, onde alguns, porque queriam receber recursos, dinheiro, comida, cesta básica, e queriam ter fama, e queriam ser importantes na vida daquela pessoa porque tem recurso. Já passei por isso, tá? Profetizar na vida dos filhos e na vida da família, que viviam vidas totalmente erradas contra Deus, pecaminosas contra Deus, que Deus estava os abençoando para continuar recebendo recursos. Estou falando alguns anos atrás, claro, uma década atrás, uma década e meia atrás. Esse caso específico que eu estou falando. Há casos e casos e casos. Há décadas eu vejo isso. Usando dons, usando erroneamente os dons do Espírito por interesses próprios, por interesses pessoais. Estes profetas já estão julgados. Olha o que o profeta de Deus disse para o profeta falso. Você está dizendo, deu uma bofetada na cara, agrediu fisicamente o profeta de Deus, deu um tapa na cara dele e perguntou: o Espírito Santo chegou aí como? Que saiu de mim para chegar em você? Micaías só disse assim: você vai ver no dia que você estiver correndo, escondendo de quarto em quarto, fugindo dos inimigos que vão te matar. Prendam esse profeta aí, até que eu volte em paz. O profeta de Deus disse assim: se você voltar em paz, Deus não falou comigo, você vai morrer lá. Não precisava ir, precisava se arrepender. Mesmo sentenças negativas, gente, você pode ver isso em Apocalipse. Os juízos de Deus estão descendo sobre a terra e sobre os homens. E por 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, Apocalipse diz assim: e nem assim os homens se arrependeram dos seus pecados. Até mesmo o juízo de Deus é para que os homens se arrependam dos seus pecados. E ainda assim, os homens não se arrependeram dos seus pecados. Entendeu? Você entendeu?
Apocalipse, aqui está no 2, 16, é isso aí chamar, exatamente, 16. Deus desce todas as pragas. Quarto anjo derrama a sua praga. O quinto anjo derrama a sua praga. Olha só. Apocalipse 16, versículo 9. Versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. Calor intenso. Derramou a taça sobre o sol significa que de alguma forma as rajadas solares se intensificaram a tal ponto que a camada de ozônio e a nossa camada eletromagnética não será capaz de nos proteger contra isso. O aumento do calor mortal. As pessoas se queimaram com intenso calor, Apocalipse 16, 9. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus. Em vez de se arrepender, se voltaram contra Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, que ele pode parar os flagelos, que ele pode impedir que eles aconteçam. Porém, diz o versículo 9 de Apocalipse 16, não se arrependeram para darem glória a Deus. Você pensa que parou? Não. O quinto anjo, versículo 10, derramou sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Talvez uma grande doença. E blasfemavam contra Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam. Algum outro vírus, outra enfermidade. Porém, não se arrependeram das suas obras. Você está me entendendo? E não são só essas duas vezes, não. Várias vezes as pessoas blasfemavam contra Deus e não se arrependiam. Para que são os juízos e para que serão os juízos de Deus? Para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Ao invés de elas se arrependerem, elas estão culpando a Deus pelo que está acontecendo com elas. Em vez de se arrependerem, em vez de descobrirem e reconhecerem que são seus pecados que estão trazendo o mal sobre a humanidade, o juízo de Deus. Da mesma forma ali, em Crônicas 18, segundo Crônicas 18, que nós estamos lendo, desta mesma forma, já deu uma hora, nós vamos encerrar. Em Crônicas 18, Micaías chega na presença de Josafá, do rei Josafá, que é mais espiritual do que Acabe, que já está contaminado por Jezabel. E por causa de Jezabel, tem Zedequias, profeta, com mais 399, são 400 profetas, que estão ali influenciados e sustentados pelo rei Acabe por causa de Jezabel. Mas Deus diz que Acabe vai morrer se ele subir. Acabe insiste em ir. Mas Deus está dizendo que Acabe vai morrer porque Deus deseja a morte de Acabe? Ou Deus está dizendo por meio do profeta Micaías que é justamente para Acabe se arrepender? Mas Acabe não se arrepende. Ainda manda prender o profeta. E diz que vai voltar em paz. O profeta diz, volta em paz. Se você voltar em paz, Deus não falou. Vocês estão entendendo? É possível usar os dons espirituais que Deus nos dá. E até mesmo se enganar com os dons, achando que são de Deus. Como no caso dos falsos profetas aqui, os 400. A Bíblia não diz falsos profetas aqui. Chama de profetas. Não diz falso profeta, fala os profetas. Uma escola de profetas. Estes profetas estavam enganados por um espírito. Claro, eles abriram as portas, porque eles criam em Jezabel. Foram contratados por ela. Eles só estavam ali para falar o que é bom. E não a vontade de Deus. Isso também não significa que um profeta de verdade só fala coisa ruim. Não. Mas um profeta de verdade, aqueles que têm o dom da profecia, fala exatamente o que Deus diz para falar. Pode ser bom, vitórias,
como pode ser juízo ou dizer assim, arrependa-se, você está errado. Porque para que serve a profecia? 1 Coríntios 14. Para exortar. Paulo disse para que serve a profecia na igreja. Vamos pensar na igreja. Exortar, consolar e edificar. É o papel da profecia hoje. Exortar, chamar a atenção, dizer que está errado, para o arrependimento. Consolar. Consolar pode ser tanto dar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, como curar, libertar, gerar um milagre, porque Jesus consolou fazendo milagres, né? Jesus consolou curando, Jesus consolou libertando. Então, consolar vai além de um tapinha nas costas. Eu estou aqui. E edificar, construir coisas de Deus, construir a vontade de Deus, construir conhecimento de Deus na vida de quem escuta aquela profecia. Então está escrito o que deve ser feito, a profecia é clara, a escritura é clara acerca dos dons. É tão clara que ela também nos mostra que as pessoas podem usar os dons de forma equivocada, de forma errada, para benefícios próprios, não é? Com interesses pessoais. Eu poderia ter usado o caso de Balaão, não usei. Inúmeros. Eu preferi Balaão estava fora do arraial. Balaão era de fora. Mas Miriam e Arão estavam dentro. No caso dos profetas, tanto o profeta Zedequias como o profeta Micaías e os 400 profetas estavam dentro do reino. Um só era coerente com o que Deus dizia. 400 estavam errados por interesses próprios. Entenderam? Espero que essa aula tenha sido valiosa para você. Encerramos o caso da antiga aliança. E vamos ver na nova aliança. Tem uso errado dos dons da nova aliança? Que não seja ali em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12. Nós vamos ver. Se sim ou se não. Tá bom? O Senhor os abençoe. Maravilhoso você está comigo aqui até esse momento. Então, fique na paz.